Bom dia, gente. Pai do Senhor. Meu nome é Rosiane, eu tenho 33 anos. Minhas profissões são bombeiro civil e frentista. No momento estou só como frentista devido à pandemia. Não estou fazendo eventos, nada por fora. Eu nasci em São Paulo e moro em Budas Artes. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, que é dividido por setores. E eu sou do setor 47. Sou mãe de 2 meninas, Ana Josiane, de 16 anos, fruto de um relacionamento na minha adolescência, fruto de desobediência, onde o rapaz foi me pedir namoro, meus pais não aceitaram, mesmo assim eu namorei escondido com ele e acabei engravidando 7 meses depois que estava com esse cara. Engravidando dele e tive a minha filha. E acabei que troquei as bonecas, porque nessa época eu ainda brincava de boneca, por um bebê real, né? Fui mãe aos 16 anos. E também tenho a minha bebê de 2 anos e 3 meses, que é meu milagre, a Elisa Cristina, onde os médicos já haviam me desenganado, porque eu tinha ovário policístico, miomas espalhados. E desde o começo do casamento que nós tentávamos ter um bebê, né? Um dia fui na igreja da minha irmã, no chá com mulheres, e uma preletora onde eu nem esperava, veio, orou por mim com imposição de mão na minha barriga e falou que Deus estava me curando de um mal, e que Deus estava abrindo minha madre e que eu ia gerar. Quando cheguei em casa, fui tomar um banho e de repente veio uma forte dor. Dor mesmo, assim, imensa, deu me contorcer no banheiro. Eu estava sozinha em casa e comecei a sangrar desesperadamente, continuamente, não parava. O banheiro ficou lavado de sangue, uns pedaços sim de sangue também, de sujeira de sangue. E fiquei uns 40 minutos com essa dor e esse sangramento. E assim como começou do nada também esse sangramento foi embora. Marquei um médico semana seguinte, fiz inúmeros exames e alguns eu até repeti, né, 2 ou 3 vezes. E não constava mais nada. A médica achou estranho e ainda assim me disse que estava tudo certo, mas para eu esperar, que demoraria de 2 ou 3 anos aproximadamente para eu poder engravidar. Na época eu estava desempregada, continuei procurando emprego. Me lembro que comecei a trabalhar dia 22 de agosto de 2017 e quando foi 5 de setembro passei mal, fui socorrida e para minha surpresa eu estava grávida de 5 semanas. Chorei primeiro de desespero por ter apenas uma semana de trabalho e depois chorei, né, pelo meu milagre. Mas como Deus é perfeito, né, nos mínimos detalhes. Depois de 5 anos de tentativa, estava grávida e depois de 4 anos procurando, parada, desempregada, eu também estava trabalhando. Quando conheci meu esposo, eu nem queria casar, para ser sincera. Ele veio no momento que Deus permitiu, porque minha mãe queria que eu casasse, mas eu não queria. Quando eu larguei o pai da minha filha, o primeiro ano, como é para testemunha, eu não posso ter vergonha de falar e é para edificar a fé dos irmãos. Porque muitas vezes a gente está no deserto e não entende o porquê. Eu só culpava meu esposo. Custei a entender que Deus havia me trazido para o deserto, porque primeiramente é a lei da semeadura,
aqui se faz, aqui se paga, você planta, o que você plantar você vai colher. E no primeiro ano que eu me separei do pai, eu mandei o pai da minha filha embora, eu engravidei com 16 anos, fiquei um tempinho com ele, mas quando minha filha tinha 10 meses, ele foi preso. E eu desisti, eu era menor de idade, meus pais não quiseram assinar para mim vê-lo. Mas quando ele saiu, eu dei uma chance dele voltar. Por quê? Porque o pessoal falava, minha família era muito conhecida na igreja, e o pessoal falava, mas a filha da irmã Ana, a Roseane, aquela que canta alto, que fala alto, que brinca, que participa de todas as peças, que não falta num culto, que cuida das crianças, sabe? Minha filha é destaque, minha família é destaque na igreja, então fui muito julgada e automaticamente julgaram a minha mãe também por isso. Porque eu engravidei, mas eu nunca saí da igreja. E nesse tempo que eu larguei ele, eu confesso que eu caí literalmente na bagaceira. Não foi um, não foi dois, apenas foram vários homens, na qual eram casados também. Ou seja, eu fui amante, eu fui uma mulher estranha, não me orgulho disso. Pedi muito perdão a Deus quando eu entendi que o trabalho dele era comigo. E Deus sabe de todas as coisas. Eu precisava realmente ser tratada. E aqui estou eu hoje para honra e glória, glorificando o santo nome do Senhor, porque apesar de ser falha, pecadora, Deus me honrou. E quando eu conheci meu esposo, foi numa época que eu realmente estava indo para a igreja, assim, firme, eu larguei tudo isso, eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero essa situação para mim, eu sou tua filha, eu sou tua serva. Porém, foi no meu deserto que eu descobri que eu era só frequentadora de igreja, eu não era cristã de verdade. E nesse meio tempo, eu ia pra igreja, assim, eu frequentava a igreja todos os cultos, todos os ensaios. E eu falei, Deus, pra completar a obra, pra eu largar tudo isso que foi difícil, até hoje, se tem caras que me procuram dizendo que eu fui a melhor, que se eu quiser mesmo casada, eu posso ter uma recaída. Enfim, pra você ver como o diabo é tão sujo, que no meu deserto um me manda mensagem, estou te mandando mensagem só pra ver se seu número é o mesmo. E foram inúmeras vezes que isso aconteceu. Eu, quando conheci meu esposo, eu estava orando a Deus, não por casamento, porque eu não queria casar, mas minha mãe queria que eu casasse com uma pessoa. Eu não queria casar com essa pessoa, mas a minha mãe insistia. Ele é um bom homem, só porque ele é feio, você não quer ele. Mas, irmãos, ele era um homem machista. A história dele era o seguinte, ele teve uma noiva, na qual eles estavam indo viajar e perdeu essa noiva em um acidente. E minha mãe falava que tinha sido de Deus, que Deus tinha matado essa moça para mim poder ficar com ele. Eu ficava indignada com tudo isso. E um dia minha mãe me irritou tanto, meus irmãos já tinham falado, mãe, deixa, se for para acontecer alguma coisa vai acontecer, mas se, assim, quanto mais a senhora força, mais birra ela pega. E tipo, esse cara começou a chamar minha mãe de sogra, e eu parei de falar com ele era até então um colega, mas eu parei de falar com ele porque ele nunca tinha vindo falar comigo, nunca tinha chegado para falar as reais intenções dele, já estava assim, chamando minha mãe de sogra, eu fiquei indignada. E um dia minha mãe
veio, eu fiquei alterada, gritei com ela, falei, já que a senhora tá enchendo tanto saco pra ficar com ele, vai lá, a senhora então em casa com ele. Minha mãe veio pra cima de mim, a Bíblia manda castigar com a vara, né, mas minha mãe lá, a vara dela é a colher de pau. E ela veio com a colher de pau e me bateu muito, 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 pela resposta que eu tinha dado pra ela. Naquele dia eu fui pra minha casa, que eu moro desde então, desde os 10 meses da minha filha, eu moro sozinha com ela. E vim pra minha casa chorando aos prantos, não pelo fato do casamento, entendeu? Mas pelo que minha mãe tinha feito comigo. E aí cheguei em casa e falei, foi a única oração que eu fiz pra Deus. Me lembro como hoje eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não quero casar, mas o Senhor também sabe que seja feita a tua vontade. E se for pra mim casar, que seja primeiramente um homem temente a Deus, um esposo que me ame, e como eu já tinha tido vários outros casos na vida, eu falei que me satisfaça amorosamente, supra as nossas necessidades financeiras, me satisfaça sexualmente. Essa foi a minha oração, eu me lembro até hoje. E não só em questão de sexo, mas que seja meu amigo, meu companheiro, e que ame minha filha como uma filha, como um pai. E por fim, Deus, se puder ser alto e bonito, eu agradeço. E essa foi a minha oração. Esse moço, Edinaldo, que minha mãe queria que eu casasse, veio falar comigo. Que você parou de falar comigo, o que tá acontecendo, que sou estranho, tá estranho. Eu falei assim, não, primeiro, eu não suporto ver você chamando minha mãe de sogra, sendo que você nunca veio falar comigo, nunca teve uma posição de homem pra chegar em mim. E eu com muito ódio, muita ira mesmo. Ele, não, mas você sabe que isso é coisa da sua mãe, né? Eu falei, não, não é coisa da minha mãe. Sabe o que não é coisa da minha mãe? Porque quem tá chamando de sogra, não foi ela que disse nada, foi você que falou e eu vi. E aquilo já me encheu de mais raiva ainda. Não, essa mãe tá forçando. Eu falei assim, olha, você pode falar o que quiser, mas você não chama minha mãe de mentirosa. Minha mãe é uma serva de Deus e minha mãe não mente. Ela pode fazer qualquer outra coisa, mas mentir, a minha mãe não mente. E eu fiquei com muita raiva e a partir dali, sabe, voltei a falar com ele, normal, mas sem muitas expectativas. Então, isso aconteceu em outubro de 2012, quando foi quando foi em março, eu conheci o meu esposo. Dia 16 de março eu conheci meu esposo. No dia 17 de março, meu esposo me pediu em namoro. E quando foi 3 meses depois, ele já falava, vamos casar. Eu falei, não, ainda tá cedo. Ele, mas eu já te amo, vamos casar. Eu falei, não, daqui a 3 meses. Enrolei ele, fui enrolando. Por mim, eu teria casado só no cartório, porque eu falava, não, mas eu já tenho uma filha. É feio, né? Casar de véu e grinalda. Você já tem uma filha. Ele, não, eu quero. Aí meus irmãos começaram a incentivar, não, é direito dele, ele nunca casou, você tem que casar de vestido, do jeito que ele quer. E eu falava, já que você quer vestido, então usa você, eu sempre brincando. Até que nós fomos marcar a data e dia 15 de março nós oficializamos no civil, onde fez, quando foi dia 17, fizemos 1 ano que estávamos juntos. E ele escolheu a data justamente por isso. Nós ganhamos exatamente tudo. De sapato, a vestido de noiva, a festa, a comida, refrigerante, tudo. E sou casada com Ilha.
E há 2 meses eu vivo a restauração. Confesso que não tem sido fácil, mas continuo confiando nas promessas de Deus. Quando eu falo de detalhes, é mais um detalhe. Além do meu esposo, para mim, ser lindo, o pessoal dizem que nós parecemos irmãos, né? Então eu acredito que eu seja bonita também. Ele é alto, meu esposo tem 2 metros de altura. Brincadeira, gente, eu não me acho linda, mas é o que dizem. E apesar de não ter sido fácil, não está sendo fácil, mas eu continuo confiando nas promessas de Deus. Quando eu digo que Deus é perfeito nos detalhes, é assim, Ele me deu um emprego, uma filhinha, e sempre dizendo, eu sempre estava dizendo que queria um menino, sabe? O meu Samuel, que o nome dele seria Samuel. Meu esposo sempre sonhou com a menina, porque na casa dele era 4 homens mais o pai dele. E a mãe dele sempre quis uma menina, tanto que o irmão dele mais novo só se vestia de rosa. E assim Deus o fez. Mal sabia ele, mal sabia eu do que estava por vir. Meu esposo ficou desempregado, mas assim que consegui um emprego, no qual eu sozinha orei, fiz campanha, busquei atrás. Assim que ele começou nesse emprego, ele, um mês depois, já se envolveu com a ME. E mudou por completo. Chegou o dia de eu ganhar nossa bebê e ele já nem tinha mais aquele amor por ela. Seu olhar era triste. Porém, eu também, sem discernimento, olhava e achava que ele estava triste porque era o cansaço do trabalho, por ele trabalhar à noite. E quando foi 14 de abril, ele, sem eu saber, oficializou com essa mulher, né? E 10 dias depois, dia 24 de abril, eu tava dando a luz ao nosso bebê e ele com aquele olhar triste. E com 13 dias de vida da minha filha, eu descobri o motivo. E vendo hoje as fotos com ele, ele mesmo fala que a tristeza dele já era a falta do Espírito Santo, né? E realmente. Ano passado, eu tava pronta. Então, aí quando foi em 2019, ele saiu de casa, teve alguns acidentes. São várias histórias. Depois eu conto, porque senão vai ficar muito longo e eu não consigo falar tudo pra vocês. E no ano passado eu tava pronta pra ir pra 3ª conferência restaurar, mas creio que foi permissão de Deus de eu não ir, né? Do nada, o Congresso das Irmãs, o Círculo de Oração mudou e eu não consegui ir, pois eu era solista de alguns hinos do Congresso, inclusive do tema. No primeiro dia do Congresso, Deus disse que estava renovando as promessas dele e que não era para mim desistir, que estava me fortalecendo. Chorei muito, claro. E no domingo à noite, o último dia não foi diferente. Deus disse que estava indo onde eu não poderia ir, entrando onde eu não poderia entrar e fazendo o que eu não poderia fazer. Exatamente como eu também orava. E que Deus ia fazer um grande reboliço. Quem estava fora ia voltar. E que não era mais para me preocupar, que era para me se fortalecer e deixar nas mãos de Deus. Chorei muito, muito. Confiei em Deus, porém, na mesma época que a Ana ficou, enfraqueceu, eu também enfraqueci. Porém, foi as orações da Ana que voltou a me dar força. As orações pela Ana. Teve o relógio de oração e depois a oração pela Ana. Então, isso foi me fortalecendo. Ainda que pouquinho, mas dia após dia eu fui, voltando a orar. Mas assim, eu me enfraqueci a tal ponto que eu não orava mais, eu desisti literalmente do meu esposo. E chegou ao ponto de marcar esquema com um dos homens que tinha me mandado mensagem do meu passado. E ainda disse pra Deus, olha que desaforado.
Pra mim, foi eu desafiando Deus, colocando Deus contra a parede. Eu falei isso, né? Vou colocar Deus contra a parede, mas depois eu e meu entendimento me perguntaram, você conseguiu? E se você conseguiu colocar Deus contra a parede, me fala, né? E eu falei isso numa terça-feira. Falei assim, Deus, se não for pra mim sair com esse cara, faz o William me ligar. O William tá sumido já tem uns 3 meses. Faz o William me ligar. Isso era uma terça. E quando foi numa quinta-feira, eu fui almoçar no serviço, tinha uma ligação perdida do William. Instantaneamente eu comecei a chorar. Comecei a chorar, agradecer a Deus por ter me livrado do pecado. E, sabe, chorando mesmo, sem compulsivamente, tipo, no serviço, o pessoal que perguntava o que tinha acontecido, eu não tinha condições de falar. E quando foi... E como eu não atendi, de repente o William aparece no meu serviço. Né, aí eu vi o trabalhar de Deus. Ai, gente, como foi, sabe, era uma coisa pra mim que nunca, jamais existiria. Se a ligação já era uma coisa impossível, quem dirá ele aparecer. E agradeci muito a Deus pelo amor. Como é lindo trabalhar de Deus, né? Deus fez melhor do que aquilo que eu pedi. Além dele dar só um toquinho no celular, ele mandou o William lá. Coisa que era impossível, inimaginável pra mim. Ele foi embora comigo até o próximo ônibus onde eu ia pegar. Conversamos um pouco. E eu contei pra ele a respeito da resposta que eu teria que dar pro homem, né? Na quinta-feira. Ele sorriu e disse que isso era o meu Deus me honrando. Isso era o meu Deus fazendo um milagre por mim, não por ele. E era Deus trabalhando, apesar de eu ter desistido dele. Ouvir isso da boca do William, pra mim, às vezes, dependendo do que ele falava, era um insulto, né? Mas aí vinha a minha mente, Deus usa as coisas tolas pra confundir as sábias, né? E aquilo pra mim, tipo, foi uma lição de moral, mas eu não queria dar o braço a torcer também. Eu sabia que por um lado era Deus usando, mas por outro, eu não dava o braço a torcer por orgulho. E ele falou que apesar de eu ter desistido dele, Deus também estava me usando. Porque eu falei pra ele, eu não quero mais você, eu tô orando só pela sua salvação. Nós estávamos no começo da pandemia, eu me entristeci muito, eu comecei a chorar, porque eu falei, William, olha a situação, Deus tá voltando, e se eu não te encontrar no céu? Era muita tristeza mesmo, e realmente eu pensava assim, Jesus tá voltando, e apesar de eu amanhã querer sair com o cara, é a minha carne gritando, o meu espírito fala não, Deus diz não. E ele falou, eu entendo, mas eu já falei pra você não dar uma de Espírito Santo pra cima de mim. Apesar de tudo isso que você tá falando, eu tô enxergando coisas que eu nunca vi. Tô como Paulo. Quando caiu as escamas dele, naquele momento, eu comecei a chorar, assim, sabe, copiosamente. Porque eu lembro que muitas vezes eu fiz essa oração. E eu, apesar de eu ser orgulhosa, não querer chorar na frente dele, ainda assim, quando ele me falou isso, eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo, né? E ainda assim, Deus, ele falou pra mim, eu falei pra ele, eu não vou sair com o cara amanhã, não é por causa de você, mas é por obediência a Deus. Ele falou, se quiser sair, você sai. Eu poderia fazer o que eu quisesse, mas independente de eu ir ou não, ele nunca mais voltaria. Falei que não me importava, que só orava pra ele pela alma dele, né? Que era o que me importava e nada mais. E como estava no começo da pandemia, falei que o meu medo era não encontrar com ele no céu, porque era nítido os últimos sinais que a Bíblia falava, né? Mas ainda não era o fim. Ele foi embora e sumiu de novo.
Reapareceu no dia 18 de abril, né? Mandando uma mensagem. Me ligou, eu também não vi. Era de madrugada. E eu lembro que eu falava pra Deus que eu não queria mais passar mais nenhum aniversário. Isso antes, né, de eu desistir dele. Não queria passar mais nenhum aniversário de casamento sozinha. Aí ele apareceu e mandou mensagem dizendo que tava voltando pra casa. Isso, no outro dia. Ele não contou em detalhes, ele só falou: tô saindo da delegacia, eu fui presa, ela veio pra cima de mim, disse que eu machuquei. E aí eu comecei a chorar, porque eu lembro lá em novembro Deus tinha falado que ia fazer um rebuliço e ele ia voltar. Só que eu fui covarde o suficientemente de desistir. Depois, corajosa o suficientemente de continuar confiando em Deus e não dar voz ao pecado. E quando foi 19 de abril, mais um detalhe de Deus, estávamos completando 6 anos de casado no religioso, que eu casei dia 15 de março no civil, dia 19 na igreja, por divergência de data, na igreja que não tinha. E porque ele fazia muita questão também. E aqui estamos, para a honra e glória de Deus, matando um leão por dia. Não está sendo fácil, mas eu só confio nas promessas de Deus. Como eu disse da outra vez, no outro testemunho não, na outra prévia, foi muito diferente, foi muito difícil, mas eu tive inúmeras promessas de Deus. E mesmo desistindo, falando que tinha desistido do meu esposo, lá no fundo eu falava: eu desisti, mas eu confio nas promessas de Deus. Sei que ainda falta muitos detalhes do meu testemunho, mas aqui é só um relato de quase 30 minutos, mas é só um relato. Verdadeiramente Deus é fiel. E os meus pedidos de orações continuam sendo o mesmo: salvação, libertação, cura, verdadeiramente o arrependimento do meu esposo, o perdão, enfim. E das minhas filhas, Ana Josiane e Elisa Cristina. Que Deus continue abençoando grandemente. Gente, obrigada, fica na paz, desculpe pelo testemunhão de novo, pelo relatão, mas desculpa a ausência também. Espero que edifique a fé de vocês e que tudo seja para a honra e glória do nome de Deus. Amém, gente. Fica na paz. Glória a Deus. Lindo testemunho. Mas a irmã esqueceu de relatar no final algo importantíssimo. Ao final do deserto, quando o seu casamento foi restituído, Deus os presenteou com um lindo bebê. 4 meses de gestação nossa irmã está. Nesse momento, no ventre dela, o filho da promessa, o filho da restauração. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse casal. Amém? Em Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Amados, o que Deus uniu, o homem não separa. Lute pela sua família, lute pela aliança que Deus te deu, que Ele vai honrar a sua vida. No tempo certo, não se apegue em circunstância, se apegue a Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nesse momento, em nome de Jesus.